falar sobre ventos, começar o nosso curso daqui de ventos. O que eu preciso saber de vento? Primeiro, o que é um vento? O que é um vento? O vento é o deslocamento de uma parcela de ar, deslocamento de uma massa de ar por diferença de pressão. E aqui eu já adianto para vocês, o vento sempre vai fluir de onde para onde? De uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão. É por isso que na região de alta pressão nós estamos associados com o que? Vento calmo. Porque essa massa de ar, ela vai chegar com velocidade onde? Lá em uma região de baixa pressão, associada com instabilidade do ar. Beleza? E quanto maior for a diferença de pressão entre dois pontos, mais forte vai ser a velocidade desse vento. Beleza? Nós temos aqui, bem genérico, quem são os chamados ventos de superfície. São todos os ventos que acontecem de zero, ou do solo à água, até mais ou menos 100 metros de altura. Ou seja, aqui dentro de uma região chamada camada limite. Quem é a camada limite? A região de 0 a 100 metros. E quais são os tipos de ventos que acontecem ali? Os ventos de superfície. O que pode cair para mim na prova sobre isso, professor? Cai para mim sobre isso. Quais são as forças que atuam no vento de superfície? A famosa força gradiente de pressão. Olha só, a força gradiente de pressão significa falar o quê? Que está tendo uma diferença de pressão. Então todos os ventos possuem essa força. Porque se não tiver diferença de pressão, não tem deslocamento de parcela de ar, não tem deslocamento de massa de ar, não tem deslocamento de massa de ar, não tem vento. Então olha só, serve como dica para questão de prova. Qualquer vento que ele te perguntar, caso você não saiba e tenha lá escrito alguma que não tenha a força gradiente de pressão, essa você já elimina, porque todos os ventos possuem a força gradiente de pressão. E aqui no vento de superfície, por estar próximo à superfície, possui também nele aqui quem? A força de atrito. Sacou? E os ventos barostróficos? Cara, os ventos barostróficos só possuem nele quem? A força gradiente de pressão. E onde que os ventos barostróficos estão? De 100 a 600 metros dentro da onde? De um local chamado camada de fricção ou camada planetária. Nós vamos ver depois que exemplos de ventos barostróficos aqui são aqueles ventos de circulação secundária. Pode ser a brisa marítima ou a brisa terrestre. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. E aqui, separando a camada de fricção e o nível gradiente, nós temos os ventos geostróficos. O que o vento geostrófico tem? A força que atua nele, a força gradiente de pressão e a força também conhecida por força de Coriolis. O que eu preciso saber um pouco mais sobre essa força de Coriolis, que é uma força que contrai o movimento da Terra? Pra gente, o que pode cair na prova é porque ela é máxima próxima aos polos e quase zero, quase nula, ou seja, eu vou colocar aqui mínimo, e mínimo aonde? Na linha do Equador. Fica com essa informaçãozinha para vocês também. E acima dos ventos geostróficos nós temos aqui os ventos ciclostróficos, que além da força gradiente de pressão também possuem a força centrífuga. É aqui que pode acontecer os furacões, as depressões e por aí vai. O que é a força centrífuga? Aquela força para fora do centro da curva, né? Mais forte do que a centrípeta. Então, se a centrífuga for maior, essa força para sair do centro da curva vai ser maior, podendo ocorrer esse tipo de vento aqui. E o vento gradiente? O vento gradiente é a soma da força gradiente de pressão mais a força de Coriolis mais a força centrífuga, ou seja, é o que mais comumente acontece por aí. Então, o que eu preciso saber? Isso, cara, é muito fácil, olha. Vento de superfície, todos têm a força gradiente. De superfície tem atrito, que é o atrito que é a superfície. Barostrófico, barômetro, barógrafo, tudo isso vem de pressão, tá? Geostrófico, lembra da Terra, tem a força de Coriolis, máximo no polo, mínimo no Equador. Ciclo de ciclone aqui, ó, centrífuga, e o gradiente é a soma de todos e acerta o atrito, porque não está perto da Terra. Enfim, cara, eu sei que é complicado, mas olha só, é um decorebinha, tenta trazer esse tipo de coisa que eu falo para tentar te ajudar. Aqui eu coloquei uma relaçãozinha do que significa esse G, A, F, C que eu coloquei para vocês. E lembra, deslocamento de uma parcela de ar.
por diferença de pressão. O vento sempre flui de uma região de alta pressão para uma região de baixa pressão, beleza? E quanto maior for essa diferença, maior vai ser a força desse vento, beleza? Um abraço, até a próxima.